Deuteronômio 28, e no decorrer da nossa explicação eu vou ler algumas partes do livro Pastoreamento Inteligente, o padrão de aconselhamento na libertação, que é do pastor Marcos de Souza Borges. Então esse texto, esse livro, ele está sendo muito útil, e esse livro aqui é o estudo do EIFOL, que é a Escola Integral de Libertadores, que a gente fez em janeiro lá em Curitiba, na Jucum. E esse texto, esse livro, ele está nos ajudando muito a entender lei espiritual, princípio espiritual, bênção, maldição, tudo isso que a gente está passando aqui. Esse livro está ajudando, é uma base muito forte. Então eu vou fazer pelo menos 3 leituras a partir do texto aqui, para a gente entender bem. Amém? Então no culto passado nós já fizemos a leitura do verso 15 até o verso 28, mas nós vamos hoje trabalhar até o verso 35. Nós fizemos a leitura, eu quero fazer a introdução aqui, e a partir da introdução nós vamos ir texto após texto caminhando. Deuteronômio 30, verso 15, vê que propõe hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Quem propõe isso? Deus. Quando nós lemos esse texto, Deus propondo, Ele está falando sobre a responsabilidade humana. Não depende tudo de nós e não depende tudo de Deus. Nós temos uma participação. Quem escolhe se quer ser abençoado ou amaldiçoado? Nós, pela forma de nós vivemos. Se nós somos amigos dos princípios espirituais ou nós nos tornamos inimigos, depende de cada pessoa. Então às vezes as pessoas pensam: eu nasci para sofrer, então Deus me fez para sofrer. Mas quando você olha na vida da pessoa, as escolhas que ela faz, ela é muito atrapalhada. Então ela está escolhendo sobre ela o que ela vai colher. E é assim, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Então a vida é como um eco. Se eu não estou gostando do que eu estou ouvindo, eu tenho que mudar o que eu estou gritando. Então, no verso 19 do capítulo 30 de Deuteronômio, na última parte, Deus dá um conselho para a gente: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Essa vida aqui é tanto bios de viver mesmo, viver, ter um organismo saudável, quanto os zoes, no sentido de ter um propósito sobre a terra, de não ficar vagando sem propósito. E tem pessoas que parece que não tem um propósito. O ser humano só é completo quando ele tem vida orgânica, saudável, e quando ele tem um propósito de vida. Quando alguém tem um propósito de vida, ele tem o porquê viver e também tem o porquê morrer. Amém? Não pode passar para frente, nós vamos fazer uma breve recapitulação da aula passada. O princípio da maldição parte de Deus e não do diabo. Então isso aqui contrapõe todo o mundo gospel, ou uma boa parte do sistema gospel hoje, que prega que a maldição vem de quem? Do diabo. O diabo mata, o diabo põe doença, o diabo isso, o diabo aquilo. É como se o diabo fosse o ator principal da peça. E não é assim. A Bíblia ensina que o princípio da maldição parte de Deus e não do diabo, porque Deus colocou as leis. Tanto a bênção como a maldição está na lei. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Se eu obedeço, eu sou abençoado. Se eu desobedeço, se eu quebro a lei, eu sou amaldiçoado. Quinto mandamento: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Eu obedeço ao mandamento, eu sou abençoado. Eu desobedeço, eu quebro, eu sou amaldiçoado. Então, para a gente ver, você pode abrir os olhos e você pode fazer uma observação: desonra pai e mãe, vida curta. É uma lei espiritual, não tem como ser diferente, a não ser que a pessoa volta, clama por misericórdia, e não é pedir desculpas, é perdão, me perdoa. Não é se desculpar, porque desculpar é aquele fazer meia culpa, sabe?
é pedir perdão, é se quebrantar. Segundo, Deuteronômio 32, 29, o texto diz: vede agora que eu somente, mais nenhum Deus além de mim, eu mato e eu faço viver. Isso aqui é Bíblia. Quem mata? Nas mãos de quem está a tirar a vida? Deus. E nas mãos de quem está a fazer viver? Então, como diz a nossa irmã Tânia Teresa, o ser humano não faz bebê. O casal, homem e mulher, não faz bebê. Eles têm relacionamento íntimo. Quem faz bebê, quem faz criança? Deus. Deus dá filhos. Seres humanos só se relacionam intimamente. Quem faz nascer uma criança é Deus. Deus dá a vida e Deus pode tirar. Deus mata. Eu firo e eu saro. Quem coloca a doença? Quem fere? Quem coloca acidente? A soberania do poder de Deus. Ele pode fazer tudo. E Deus nunca cometeu uma injustiça na nossa vida e nem na existência do mundo. Deus sempre acertou. Nós é que estamos despreparados, cegos e às vezes não gostamos da dor, mas Ele nunca cometeu uma injustiça. No dia do juízo final, quando Deus vai nos mostrar toda a nossa vida e vai mostrar para nós o porquê nós sofremos, nós vamos ficar quietinhos sabendo que Ele estava justo sempre. Eu firo Ele também sara. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter todo o tratamento, ela pode ter caminhos abertos para fazer um tratamento nos Estados Unidos, Coimbra, em Portugal. Mas se Deus não sarar, não acontece qualquer coisa. A pessoa definha e acabou. Ela pode morrer nas mãos do melhor médico do mundo. Se Deus não sarar, a pessoa não sara. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não tem como sair. Há uma única forma da pessoa sair das mãos de Deus quando ela está debaixo de maldição: quebrantamento, arrependimento profundo e verdadeiro. Desculpas não tira alguém das mãos de Deus. A pessoa, se ela não se arrepender, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Quanto mais ela se mexe, mais ela afunda. Quanto mais ela tenta se vestir com folha de figueira, mais pelada ela fica, mais nua ela fica. Quando alguém cai nas mãos de Deus em maldição, não tem para onde correr, a não ser quebrantar, arrepender, clamar por misericórdia e se voltar inteiramente para Deus. Aí a maldição pode ser removida pelo sangue de Jesus, colocada sobre a cruz de Cristo, e a situação ser mudada. Nós temos nas Escrituras pessoas que tiveram a situação mudada diante de um verdadeiro quebrantamento. Nós olhamos para o Saulo de Tarso. Ele era um Adolf Hitler, matador de judeus, um cara terrível, matador de cristãos. Deus mudou a vida do cara. 3 dias cegos, 12 anos de processo na Arábia, em Jerusalém, até que Barnabé chamou ele de volta, e esse cara profundamente quebrantado teve uma mudança de vida. Amém? Isso pode acontecer, mas se a pessoa não mudar, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Isaías 45, verso 7: eu formo a luz e crio as trevas. Essas trevas não é a noite, essas trevas é no sentido de cegueira. A pessoa não enxerga. E nós vamos ver nesse texto aqui 2 ou 3 vezes essas trevas aqui. O que é forma a luz? Você sabe que Deus, antes de criar o sol, Deus criou a luz. Antes de haver sol, havia luz sobre a terra. O que é essa luz? Entendimento. Conseguir enxergar as coisas como elas são. O que é trevas? Endurecimento, confusão, não enxerga as coisas. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio das grandes incógnitas do mundo das faculdades. É o que? Quem criou o mal? Então tem um segmento gospel que diz: não existe o mal, existe a ausência do bem.
e faz aquele relativo, aquele relacionamento, como não existe o frio, existe a ausência do calor, blá, 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 blá. A Bíblia diz que Deus cria a paz e cria Deus cria o mal. E o mal é relativo para nós. Por exemplo, uma febre, ela para nós, às vezes, a gente se sente mal, mas uma febre é boa, porque a febre é um sintoma de uma doença, sintoma de uma infecção. Se não desse a febre, nós morreríamos de infecção, de bactéria, sem perceber. A febre é boa. Eu crio a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Amém? Vamos continuar, para nós entendermos aqui as 3 palavras principais de maldição que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Halal é castigo advindo da quebra de um mandamento, desonra, quebra de princípio e lei espiritual, quebra de aliança com Deus, ou quebra de uma promessa, ou um juramento, um voto. A pessoa é colocada debaixo dessa maldição que a Bíblia chama de halal. É um tipo de maldição específica que mata também. O segundo tipo de maldição aqui, que nós estudamos no culto passado, é harar. É uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida por onde algo ou alguém está preso, impedido, cativo. A pessoa está presa naquela situação. Vamos imaginar Jacó na casa de Labão. Jacó foge de Isaac e de Esaú. Esaú queria matar, foge para a casa do tio, achando que lá ele teria um asilo e liberdade. Ele está enrolado nas mãos do Labão. Por isso que a gente diz que Deus tem um Labão para cada Jacó. Ele ficou cativo ali, se apaixonou por uma das filhas, que era a prima dele. Quanto que o Senhor quer por uma filha? 7 anos de trabalho. Trabalhou 7 anos. Na noite do casamento ele foi enganado. Passaram a vesguinha para ele. E o sogro, quando ele foi reclamar com o sogro falou assim: tudo bem, você pode pegar a tua esposa. Mais 7 anos de trabalho, 14 anos. Ele estava enrolado com o sogro dele. Depois ele trabalhou mais 7 anos. E o Labão mudou 10 vezes o salário, enganou, roubou, pressão em cima dele. E quando ele fugiu do sogro, o sogro ainda foi atrás. Se Deus não tivesse interferido e dito para o Labão: olha, não mata, teria morrido. Então isso é uma situação de cativeiro. Não tinha grades ali, não tinha uma prisão, mas o Jacó estava preso. Às vezes as pessoas estão presas, cativas no lugar, elas não conseguem sair daquela situação. Se refere ao estado de maldição em cumprimento. Então, arar é o quê? Que tipo de maldição que é arar? 3 passos para frente e 4 para trás. Nós vamos ver aqui nesse texto muitas vezes isso aqui. Nós vamos ver tanto halal aqui, que é uma situação assim de opressão, e nós vamos ver também arar aqui. A pessoa dá 4, 5 passos para frente e 6 para trás. É a vida amarada, constantes derrotas, vida subjugada, síndrome do freio de mão puxado, areia movediça. Quanto mais se mexe, mais afunda. É como Adão e Eva. Quanto mais eles tentaram mexer a forma deles, mais eles estavam nus e mais pelados eles ficavam. Então, Kalal, Kebed, Nekeb ou Zaham é o mesmo tipo de maldição, só que com várias palavras diferentes. É maldição advinda por falar mal, praguejar, quando alguém lança uma palavra. Você imagina, os pais lançam palavras sobre os filhos: isso é uma peste, sua desgraça, isso nunca vai ser nada na vida, sua cega, você não enxerga. Então, palavras lançadas. Pais lançam palavras sobre os filhos: sua minhoca, sua lesma. Palavra lançada. Essa palavra pode pegar? Pode, por 2 motivos. Primeiro, às vezes essa pessoa, quando ela deixa aquilo entrar no coração, então não é acerca daquilo que as pessoas fazem com nós, mas é acerca de o que nós fazemos com aquilo que as pessoas fazem com nós.
Se nós deixamos isso entrar no nosso coração, isso pode nos amarrar, isso pode se transformar num zarramo. A pessoa pode virar uma minhoca. Ah, mas é uma prostitutazinha. Pode virar uma prostitutazinha. A maldição pega. Isso aí vai virar um bêbado. Sabe o pai quando amaldiçoa? Isso aí vai virar um bêbado, vai viver na cadeia. Criança. Depois, quando está adulto, é exatamente isso que acontece. Deixou entrar no coração. Segundo lugar, essa maldição pode pegar de que jeito? Legalidade de pecado. Pecado abre legalidade espiritual na tua história. E Satanás pode plantar essa palavra lançada, pode ser plantada em você, e isso se reproduzir na tua vida. Isso nunca vai casar. Isso aí vai virar para titia, isso aí vai ficar para titio, isso nunca vai para frente. Essa palavra, por causa de pecado, legalidade, Satanás pode colocar na vida da pessoa, e essa palavra se executar na história daquela pessoa. Amém? Então isso aqui é só para nós recobrarmos do culto passado, e esse tipo de maldição que procede do falar, e que não se cumpre sem causa. Provérbios 26:2, maldição sem causa não se cumpre. Então tem que ter uma causa. Que causa? Ou você deixa isso entrar na sua vida, ou você abre legalidade de pecado, e aquele pecado, aquela palavra lançada, toma você por causa da legalidade sobre a sua vida. Pode passar o próximo. O principal papel da maldição é denunciar desordens espirituais. E olha que a maldição, ela denuncia desordens espirituais. Há uma desordem espiritual, quebra de princípio, desonra. Qual que é o resultado disso, dessa quebra toda, dessa desordem? Denunciar desordens espirituais. Quando tem coisas na minha vida que não estão encaixando, estou debaixo de maldição, estou debaixo de um alá, debaixo de um arar. Cada pouco tempo o ciclo se fecha e parece que eu estou do mesmo ponto de novo. Parece que eu dou 5 passos para frente e 6 atrás. Parece que de cada 4, 5 anos parece que piora. Então isso denuncia desordens espirituais na minha história, agregadas ou acumuladas pessoal. Às vezes a pessoa cometeu erros, quebrou princípios, quebrou leis, pessoal. Às vezes é geracional, vem de pais de 3ª e 4ª geração. E quando nós fazemos o trabalho de cura e libertação, nós pedimos perdão intercessoriamente até 10ª geração e até 14ª geração. Há pecados, por exemplo, a bastardia, que é até a 10ª geração. E pecados de outras maldições, de adultério, assassinatos, até 14ª geração. Mas a Bíblia fala nos 10 mandamentos até 3ª e 4ª geração. Às vezes pode ser geracional. Uma esterilidade crônica pode ser geracional. Ou às vezes pode ser territorial. Às vezes uma cidade tem lá um altar para determinadas entidades, e aquilo causa esterilidade, tempestades, problemas, e a pessoa vai e mora lá. Tem prova bíblica para isso? Tem. Ló, Sodoma e Gomorra, territorialmente estava debaixo de maldição. Deus iria derramar fogo em cima se Ló estaria ali ou não. Essa história de Gênesis 19 entra na Bíblia por causa que Ló estava lá. Então esse cara vai e ele muda para um lugar onde é que o território já estava sentenciado para fogo. Você entendeu isso? Às vezes um casamento, a pessoa entra numa família, entra num território que já tem a maldição. Ela vai pegar da mesma maldição. A pessoa vai e faz parte de uma igreja que tem determinada maldição, a maldição da cegueira espiritual. Entra naquela igreja, o que vai acontecer com ela? Vai pegar a mesma cegueira, a mesma coisa. Às vezes um casamento, a pessoa entra numa família desorganizada financeiramente, desestruturada financeira. Aquela maldição vai pegar nela, é território. Então a essência da maldição é o castigo. A maldição, ela faz o que com a gente? Ela castiga, fustiga, abate, aperta. É aquele efeito
prensa de torresmo, você já viu? E não melhora, sempre dá uma estabilizada assim e é maldição. A essência da maldição é o castigo. O verbo castigar vem do latim e significa literalmente purificar pelo sofrimento, isolamento ou definhamento. A pessoa definha. Eu conheço pessoas que definham e não tem jeito. Quanto mais elas se batem, pior fica e elas caminham para trás. Aonde a pessoa pega, morre, estraga, queima, não vai para frente. Definhamento. É uma coisa interessante isso. E eu gosto de observar isso. Não que eu goste da desgraça do outro, mas eu gosto de ver como que a Bíblia se cumpre. Ao mesmo tempo, por outro lado, a gente vê também pessoas que a coisa voa. Sabe? Aonde a pessoa bota a mão, é José no Egito. Põe a mão em qualquer lugar, prospera, vai para frente. A pessoa põe uma mão na porta que não está indo, pof, arruma. Põe a mão no computador que não está funcionando, arruma. A coisa ajeita, a pessoa entra para a igreja, a coisa arruma. Porque a bênção e a maldição está na pessoa. Então isso também é transportado por um território, porque as pessoas estão amaldiçoadas, ela amaldiçoa um território. A finalidade da dor. Qual que é a finalidade da dor? Por que Deus coloca a dor? Por que Deus coloca em nós um sufocamento espiritual, um sufocamento financeiro, um sufocamento do organismo por causa da saúde, ou um sufocamento espiritual no lugar, um definhamento? Ou por que Deus coloca um isolamento na vida da pessoa? Deus isola a pessoa. Às vezes numa mesma igreja, Deus isola. E a pessoa começa a se queixar, ó, todo mundo foge de mim, eu me sinto isolado. Nós temos exemplos de isolamento na Bíblia? Tem. A pessoa que era leprosa era isolada fora da sociedade ou para fora da igreja. A irmã de Moisés foi tirada para fora da congregação de Israel por causa de disputa de poder. Ela não reconhecia a autoridade do Moisés e ela foi isolada. E é fazer o ser humano se voltar para uma possibilidade de cura e libertação. Você imagina se a pessoa quebra um monte de leis espirituais, e se ela continua muito abençoada, ela vai para o inferno feliz da vida. Então esse é um mecanismo para Deus regular a vida sobre a terra. Porque se Deus não colocasse isso, o ser humano morreria, mataria, e ele se perderia na eternidade. Então todas essas coisas têm uma finalidade, de nos levar para Deus. Então muitas e muitas pessoas chegam nas igrejas porque elas estão procurando uma ajuda. Elas passaram por todo tipo de médico, às vezes passaram por todo tipo de centro de macumba, candomblé, espiritismo, e o final de tudo é: vamos procurar uma igreja, porque a coisa está feia lá em casa. É 5 passos para frente e 10 para trás, e até mesmo a pessoa começa a entender, não está certo. Então vamos procurar Deus, eu tenho que procurar Deus. E muitas pessoas encontram a salvação por causa da maldição. Elas encontram Jesus por causa da maldição e são libertas e se encaminham para a vida eterna, e depois se tornam crentes. E há casos que não tem cura. Pode haver casos que não tem cura. Pode ter casos assim que não tem mais o que fazer? Tem. No mundo gospel se diz: nada é impossível para Deus. Já ouviram isso? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que há casos que, de tão recalcada que a pessoa está, de tão obstinada, não tem solução. Lembra do Saul? Lembra do Judas? Lembra do Acabe e da Jezabel? Não tem mais o que fazer. Há 2 textos que eu encontrei, Naum 3,19 e Jeremias 30, verso 12 e 13. Os textos são paralelos, iguais, só muda, o texto de Naum muda no final. Porque assim diz o Senhor: teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédio, nem não tem mais solução para fazer.
Por isso que uma pessoa precisa se arrepender e se voltar para Deus antes que chega no final da linha, chega num ponto assim. E nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que não têm mais o que fazer. Acabou a chance para ela. Deus ofereceu chance, Deus mandou profeta, e a pessoa foi rejeitando até que Provérbios 29:30. A pessoa que muitas vezes é advertida, endurece a cerviz, é cortada, quebrada, morta, sem que haja cura. Próximo. Dito tudo isso, então nós vamos aqui a partir do verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti, te alcançarão. Nós temos aqui pelo menos 4 coisas importantes que são a raiz principal da maldição sobre a pessoa. Desonra com a voz do Senhor. Isso de muitas maneiras. A pessoa não se volta mais para as Escrituras, a pessoa não ouve mais um profeta, ou a pessoa frequenta uma igreja, mas ela não ouve mais Deus, ela não quer mais ouvir Deus, ela desonra a voz do Senhor. E todo o texto bíblico diz que nós precisamos ouvir a Deus. A pessoa desonra a voz, não ouvindo. Outros até ouvem, mas não praticam. O caso lá do apóstolo Tiago: tornai-vos, pois, praticantes e não apenas ouvintes. A pessoa desonra a voz de Deus. Segundo, negar a origem da existência, que seria o caso de idolatria. O que é a origem de existência? O texto diz: o Senhor teu Deus. Deus é a origem da nossa existência. Nós viemos dele tanto por origem de Baal, como origem espiritual nós viemos de Deus. A pessoa nega isso quando ela se dobra diante de um ídolo. Terceiro, falta de cuidado com a palavra. O texto diz aqui: não cuidando em cumprir todos os seus. A pessoa não cuida com a palavra, ela é relaxada com as Escrituras, totalmente relaxada. Ela não é piedosa, ela leva as coisas assim de qualquer jeito. Ela lê a Bíblia, mas ela não está a fim de obedecer. Isso é falta de cuidado com a palavra. E por último, abandono da verdade. Nós encontramos no final do verso 20: com que me abandonaste. Isso é possível. A pessoa continua numa igreja evangélica, frequentando cultos evangélicos, até dando as suas ofertas e cantando os hinos, mas interiormente ela abandonou Deus muito tempo já. Ela não se dobra diante de Deus, ela não ora, ela não busca Deus pela palavra, ela não quer obedecer, ela não está nem aí para Deus. Interiormente Deus está muito longe dela. Ela abandonou Deus. Amém? Então essas 4 raízes que são as principais da maldição na vida de alguém. Verso 15: a maldição está no indivíduo e não em um lugar. Esse é o começo. Depois ela é transferida para lugares, porque indivíduos ocupam lugares, frequentam lugares. Não são lugares que frequentam indivíduos, mas indivíduos frequentam lugares. Aonde esse indivíduo vai, o abençoado abençoa, o amaldiçoado amaldiçoa. Porque no final do verso 15: virão todas essas maldições sobre ti, não tem para onde fugir. Então, da mesma forma como no deserto a nuvem durante o dia trazia frescor, a nuvem durante a noite trazia calor, da mesma forma, é como se uma nuvem é colocada sobre a pessoa. Onde ela vai, ela leva a maldição com ela. Não tem para onde fugir. A pessoa pensa: aqui em Maracaju está complicado na minha área de trabalho, não vai para frente, vou me mudar para Dourados, porque lá é o lugar da solução, lá a vida vai começar de andar. Ela muda para Dourados. Se você visitar essa pessoa em um ano, a situação dela vai estar na mesma forma, e ela vai estar lá assim num ará, 5 passos para frente, 6 para trás, do mesmo jeito. Adiantou ela mudar para uma outra cidade? A mesma coisa acontece em denominações. A pessoa está mal numa igreja,
às vezes já está isolada, leprosa espiritual. E ela então tem uma ideia: vou para uma outra denominação. Na cabeça dela, essa é a solução para sair dessa situação. Muda para outra denominação. Um ano depois você conversa com a pessoa, conversa com alguém desse outro lugar, está na mesma coisa, mesma situação. Uns 2, 3 meses, enquanto é novidade, parece que está voando tudo. Depois volta tudo ao normal, porque indivíduos frequentam lugares e vai junto a maldição e a bênção. Verso 16: maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo. Então a coisa não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com a pessoa. Em primeiro lugar tem a ver com a pessoa. Verso 17: então a maldição está sobre a pessoa, não tem para onde fugir. Está no indivíduo, não está no lugar. Se ela é produtor rural, as coisas vão mal. Se ela está na cidade, as coisas não vão bem. Não tem, ela não vai para frente. E essa maldição na pessoa começa a atingir, em primeiro lugar, a subsistência da pessoa. O verso 17: maldito o teu cesto e a tua amassadeira. O cesto é o lugar do mantimento, é a geladeira, o freezer, a despensa. Essa maldição ela recai sobre a área, o dinheiro que ela vai pegar para comprar comida, mantimento. Não tem, não vai. A coisa não acontece. E às vezes a pessoa fez um rancho, fez uma compra boa para o mês todo e não dá que chega até no mês. Até no final ela está só comendo ovo e arroz. E até que agora o ovo também não está muito barato. Então ela está só comendo arroz e quiabo. Se tiver um pé de quiabo no vizinho, né? Então isso começa a afetar a subsistência da pessoa. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. A amassadeira fala de panela, fala de lugar de nutrição. Então a maldição do indivíduo começa a penetrar na subsistência da pessoa. A pessoa trabalha e mal dá para subsistência. Água, luz, comida e acabou o mês. Grampeou e precisa levar ali até no dia do salário. E às vezes ela começa a pedir vale para o patrão antes já, porque a coisa não vai. E começa a ir. E a maldição não para ali. Próximo passo, verso 18. A maldição começa a afetar o quê? Maldito o fruto do teu ventre. Começa a penetrar na descendência. Você percebe que passa de uma geração para outra geração? Maldito o fruto do teu ventre. Se já não bastasse estar aqui nos pais, já passa para os filhos. Você vai ver o mesmo tipo de palavra dos pais nos filhos, o mesmo tipo de filosofia funcional do lar, dos pais nos filhos, o mesmo formato que os pais vivem na sociedade, a mesma coisa essa criança vai desenvolver na escola ou na igreja que ela frequenta, a mesma coisa. É uma maldição, uma casca espiritual, uma desordem espiritual, a mesma coisa. E a tendência dessa pessoa é quando ela se tornar adulto e ela for envelhecendo, ela se torna igual o pai, igual a mãe, igualzinho. A maldição já não tocou apenas a subsistência, mas já tocou a descendência. E a segunda parte do 18 continua falando: e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O livro aqui, na página 81, ele traz aqui um dado muito interessante. Tenho ouvido muitas pessoas dizendo que tudo que elas tocam simplesmente morre. E eu já vi isso também. Eu desconfiava de que isso era maldição, mas eu não tinha certeza, eu precisava que alguém me confirmasse. Então o pastor Marcos, o Cote, ele confirma isso. Tenho ouvido muitas pessoas dizendo que tudo que elas tocam simplesmente morre, acaba, se perde de maneira estranhamente anormal. Objetos quebram ou somem, aparelhos estragam, animais de estimações morrem ou definham, projetos sucumbem, sonhos abortam, sentimentos se frustram, casamentos se destroem. Vai para trás tudo.
Podemos alistar algumas coisas mais que reforçam esse sintoma de perseguição espiritual: tendências ao aborto ou vários abortos involuntários, problemas menstruais crônicos e de caráter anormal, perda do útero e seios, esterilidade espiritual, emocional, esterilidade sentimental e profissional. Nada prospera. Essa maldição é um arara. É 5 passos para frente e 6 para trás. Nada prospera. Afeta todas as áreas que a pessoa tocar. Verso 19: maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. A maldição não se desfaz por estar num lugar santo. Então às vezes a pessoa está debaixo dessa nuvem negra e ela pensa: eu vou na igreja, frequentando a igreja eu vou melhorar. Então olha o que o texto diz: maldito serás ao. Então você tem um tipo de natureza ao entrar num lugar, e maldito ao. Não mudou a natureza, não muda, porque a situação não são lugares que mudam a situação espiritual de uma pessoa. Não é o lugar. Então assim como a pessoa entra no lugar santo, ela também sai, ainda corre o risco dela contaminar o lugar e contaminar as pessoas. Em segundo lugar, segunda aplicação, a pessoa da maldição é que muda o ambiente que ela frequenta. Então corre o risco dela ainda amaldiçoar o lugar. Depois que a pessoa chega na empresa, tudo desanda. Assim como ela é bagunçada em casa, ela também no escritório. Quando ela chega lá na empresa, o patrão ferve a cabeça, não vê a hora da pessoa ir embora, torce para ela pedir as contas, porque não sabe o que fazer. E existem pessoas que são assim. Não tem jeito, é problema com o chefe, problema com o patrão, problema com quem organiza, é um problema atrás, não flui, não produz. Por quê? Maldito ao entrares e maldito ao saíres. Essa pessoa que quando ela sai da igreja, todo mundo diz: glória a Deus, glória ao Senhor, que essa pessoa já foi. Porque maldito ao entrares e maldito ao, não mudou nada, só atrapalhou o ambiente. Verso 20: o Senhor mandará sobre ti a maldição. Então aqui, fracasso em tudo, confusão, medo e ameaça. O verso 20 começa mostrando aqui os pontos, 2 pontos importantes: confusão e ameaça. A pessoa é confusa. Isso aqui nós chamamos de síndrome de barata tonta. Ela não sabe o que fazer. Sabe aquela conversa popular que a gente diz: é como a galinha que não sabe pôr o ovo, onde é que pôr o ovo? É assim, a pessoa está confusa, ela não sabe o que fazer. Não sabe que faculdade fazer, não sabe com quem casar. Às vezes já namorou com várias pessoas, mas ela tem dúvidas. Ela está confusa, ela tem confusão. E o natural de uma pessoa não é ela estar confusa. Isso é uma maldição, ela está confusa. E além da confusão é ameaça, ela está ameaçada, tudo ela vê ameaça. Em tudo. Se alguém chama ela para um conselho, ela não vai fazer, porque ela tem medo de ser manipulada. Ela vê ameaça em tudo. Ela tem mania de perseguição. O patrão persegue. Lá alguém da empresa persegue. Alguém da igreja está me perseguindo. O pastor está me perseguindo, só prega para mim. É mania de ameaça, mania de perseguição. A pessoa está confusa com a vida. Às vezes ela fica até confusa com a sexualidade dela. A pessoa é mulher, mas ela não se aceita como mulher. A pessoa é homem, mas ela não se aceita como homem. E essa pessoa lá dentro do casamento, a mulher desse casamento, ela não quer cozinhar, não quer lavar. Às vezes o homem tem que assumir. É uma confusão, ameaça e confusão. Em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. A partir do verso 21, nós temos aqui uma listagem. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O que é pestilência?
é sempre doente. Sempre doente. Não é de vez em quando uma gripe, uma dor de garganta, não, sempre doente. Você conversa com a pessoa, não, estou sofrendo com marinite. Outra semana, sinusite. Outra semana, mais uma dor no ouvido, acho que estou surdo. Outra semana, dor na nuca. Outra semana, dor na coluna. Outra semana, dor nos joelhos. Outra semana, dor nos olhos. Outra semana, o nariz escorrendo, gripe. Sempre doente. Você conhece alguém assim? É com certeza uma desordem espiritual. Se você conversar com essa pessoa, ela sabe tudo sobre posto de saúde, sobre médico, sobre enfermeira, ela sabe tudo. Ela começa a ser informante do bairro. Quando pega a ficha, que hora que o médico vem, que hora que está a enfermeira, quando pega remédio, qual a melhor hora para pegar remédio, o que dá para comprar de remédio, o que o SUS dá. Ela sabe de tudo, ela nunca cura. Se a pessoa é da idolatria, todos os votos para os santos ela já fez. Tudo, ela já foi de joelhos até não sei aonde. Se ela é do mundo neopentecostal, ela então já fez campanha de 21 dias, das 7 cabeçadas na cruz. Ela já fez campanha de tudo que tipo de campanha, não cura. Está sempre doente. Uma boa parte do salário dela vai para as doenças. O que é isso? Isso com certeza é uma desordem espiritual, não é normal. De vez em quando você fica doente, faz parte dessa vida. É uma doença. Qual que é a diferença? É uma enfermidade, isso que nunca vai embora. Então o texto chama de pestilência. Eu quero ler aqui mais uma parte, é muito interessante aqui, na página 79, na página 80. O texto diz assim: doenças congênitas. Vai somar aqui. Uma das recentes descobertas da ciência é que os 97% do genoma que achavam não ter função nenhuma são o que faz a conexão do gene com o ambiente externo onde a pessoa vive, ligando ou desligando de acordo com os hábitos e estilo de vida que a pessoa tem. Antes acreditava-se que a herança genética influía mais do que os hábitos e o modo de vida na constituição de uma pessoa. Hoje já é provado que o ambiente interfere de modo decisivo no código genético, promovendo alterações no funcionamento dos genes. O genoma sofre muitas alterações que podem ser de caráter reversível ou irreversível. No câncer, o crescimento descontrolado das células é desencadeado por genes modificados, e existem dezenas de outros genes relacionados às doenças que podem ser ativadas ou silenciadas por microRNA sintetizados em laboratórios. Sem querer estabelecer nenhuma doutrina sobre isso, mas várias experiências têm demonstrado que muitas doenças congênitas podem ter uma conotação espiritual no aspecto de herança espiritual. Aqui cruzamos a linha entre a ciência e a fé. Isso se comprova exatamente porque no processo de libertação, através da confissão intercessória das iniquidades geracionais, essas doenças desaparecem. Isso é muito característico ao se confrontar o ocultismo e a apostasia familiar. Não podemos descartar a possibilidade de uma manipulação demoníaca na genética humana. Olha só, na verdade, se o próprio homem, com sua tecnologia humana limitada, já tem acesso ao seu genoma, imagine os demônios. Mudança, doenças, pestilências. O texto do verso 21, o Senhor fará que a pestilência pegue a... Então a peste, a doença, o espírito de doença gruda na pessoa, como se fosse o guia da pessoa, e não tem para onde ela fugir. A doença está na pessoa. Não é que tipo de doença que a pessoa tem, é que tipo de pessoa que a doença quer. É isso que é o negócio. O Senhor te ferirá com a
tísica, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, isso te perseguirá até que pereça. Aqui tem duas coisas, uma interna e outra externa, uma no organismo da pessoa e outra no ambiente onde ela vive. A doença aqui é interna, e depois vai para o ambiente onde ela vive, calor ardente, secura, com crestamento, ferrugem, mas o interno é tísica. Tísica, também chamada de tísica pulmonar, peste branca ou doença do peito. A tuberculose é uma doença infecciosa documentada desde longa data. Evidências de decomposição tubercular encontradas em múmias do Egito indicam que a tuberculose tenha acometido a humanidade há pelo menos 4.000 anos e nunca cura. Tem tratamento, mas ela sempre de novo ela volta. E eu já ouvi dizer que aquele fungo da tuberculose é o mesmo fungo que habita entre a derme e a epiderme e causa hanseníase. O que quer dizer tísica na Bíblia? Tísica. Então aqui não fala apenas de uma doença, mas o texto quer nos falar aqui de um arar, de uma pestilência, de doença que nunca vai embora. A pessoa nunca mais cura. É isso que a Bíblia quer dizer. A palavra tísica é uma das mais antigas da medicina, de origem grega, deriva do verbo ptisso, com o sentido de decair, consumir, definhar. A pessoa definha, acaba. Também pode receber a aplicação da lepra, hanseníase, doença infecciosa crônica, e é causada por infecção por bactéria. Não tem, a pessoa trata, mas aquele fungo permanece lá. E é interessante, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, não sabe como que vai curar, está lá naquela situação, é uma tísica. Isso tudo vem de uma desordem espiritual, segundo o texto bíblico. Amém? Vamos para o próximo. A gente vai ver Miriam em Números 12, verso 9 ao 13. A Bíblia diz que por causa de pecado contra a autoridade, a pessoa da autoridade, Deus colocou lepra nela. Há uma batalha de altares entre Moisés e a Miriam. Deus coloca lepra nela e há um isolamento para fora da congregação de Israel. O rei Uzias, em 2 Crônicas 26, 16 a 21, Uzias foi oferecer holocausto, oferecer oferta de sacrifício em lugar sacerdotal. Ele enfiou o nariz onde é que não é chamado. Deus botou uma lepra nele, na hora saiu uma lepra da testa, lepra, que é ocupar lugar onde não é teu lugar. Naamã, em 2 Reis 5, 14 e 16, o texto começa falando que Naamã era herói de guerra. Como que nós entendemos isso? Nós desconstruímos o texto, nós avaliamos de trás para frente para entender as causas. Quando esse homem chegou no Rio Jordão para ser curado, ele teve que se despir. Primeiro ele tirou todas as medalhas, que fala de orgulho. Depois ele tirou a roupa de general, que fala de cargo. Ele estava quase como um deus. Para então, despido, ele entrar no Jordão. Por que 7 mergulhos? Porque ele precisou se submeter completamente aos 7 Espíritos de Deus. É muito claro a desordem espiritual. Esse cara se achava como um Deus. O que Deus colocou nele? Lepra. E não há quem possa se livrar da minha mão. Esse cara se livrou da mão de Deus no sentido de maldição? Sim. Se submetendo, ele foi curado. A Bíblia diz que ele saiu do Rio Jordão curado e a pele dele era como pele de criança. Restauração total. Verso 23 e 24 fala sobre seca. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze. Bronze na Bíblia significa o quê? Juízo. Na Bíblia ouro é glória, prata é justiça e bronze é juízo. Tanto que o altar lá no tabernáculo, o altar do sacrifício era de bronze, porque significava onde ao juízo, a justiça era feita. Bronze, o que é céu de bronze? É lugar fechado, é a vida fechada.
Isso aqui remete ao que tipo, qual tipo de maldição? Halal, hará, o kibet. Arar, céu fechado, não vai para frente, completamente sufocada a vida, não adianta mexer, quanto mais mexe, mais afunda. Ao contrário do verso 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Ao contrário, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, a terra debaixo de ti será de vida difícil, vida dura, vida dura. Pode mudar governo, pode dar incentivo de banco, empréstimo do bancário, não muda a situação da pessoa. Vida dura, vida difícil. O governo pode dar um pedaço de terra para essa pessoa na reforma agrária. 2 anos depois, ela está na beira da rodovia de novo esperando mais terra. Às vezes num lugar produtivo, a pessoa está lá reclamando porque não dá para ir, porque aqui é muito difícil, porque não tem jeito. Céus fechados e a terra sem possibilidade de ir para frente. Faz sentido isso? Verso 24: por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. Tem história de seca na Bíblia? A natureza sempre foi e é ferramenta de Deus para abençoar ou amaldiçoar. Essa chuva que nós recebemos ontem, ela veio para nos abençoar. Mas se Deus mantesse o céu fechado, maldição. E Deus é justo, Ele acerta em tudo. Há um porquê. Há um porquê. Meus irmãos, nós temos que parar de ouvir o que a mídia fala sobre aquecimento global. Você pode ter certeza disso. Então a mídia diz que por causa do desmatamento da Amazônia é que tem tanta seca. A seca sempre existiu, gente. Quando você olha as análises dos tempos, de 10 em 10 anos, sempre há uma anomalia. Você pode olhar isso. Então a gente vai ver, é o ninho, laninha. É o ninho quando a umidade do Pacífico pega a parte norte do nosso país. Laninha quando a umidade do Atlântico pega a parte sul. O homem pode olhar, é o ninho, laninha, correntes de ventos, mas quem move todas as coisas? Deus. Deus move tudo. Se Deus fecha o céu, não há nada, não acontece. Na Bíblia nós encontramos muitas cenas de seca, não dá para pegar todas, eu peguei as principais. Em 1 Reis 17, a seca nos dias de Elias, 3 motivos principais. Primeiro, a apostasia, abandono de Deus. Segundo, idolatria crônica. Terceiro, matança de profeta. Se sangue derramado sobre a terra já contamina a terra e afeta os céus, muito mais ainda quando mata profeta. Nos dias de Jesus, os judeus falaram que venha o seu sangue sobre nós e sobre a nossa descendência. Profeta contaminou toda uma geração. Deus matou, contaminou a terra. E esses 3 motivos são motivos para Deus fechar o céu. 3 anos e meio sem chuva. Deus fechou o céu. As fontes se secaram. Há muita gente que moria de fome. Em 2 Samuel 21, a seca nos dias de Davi. E Davi, quando chegou, acho que no 5º ano de seca, ele fez uma pergunta: isso não está certo. O que está acontecendo? E Deus respondeu: é por causa que Saul matou os gibeonitas. Os gibeonitas entraram na história de Israel por causa de Josué, que deixou eles entrar lá em Josué 9, por causa de uma aliança mal feita. Estavam lá, cortavam madeira para o templo, carregavam água. Saul matou os gibeonitas. Essa seca só terminou quando um tanto de gente da descendência de Saul foi enforcada. Justiça foi feita no mundo espiritual. Deus derramou água de novo e voltou a chover.
3 anos. 3 anos de seca, 3 anos, não é 5, é 3. Gênesis 43, do capítulo 43 ao 50, 7 anos de seca no Egito. 7 anos de seca, gente, é muito tempo. Mas o mundo todo, o cosmos do lugar, estava se preparando para empurrar o povo de Israel para fora do Egito. Era o efeito parto. As dores do parto estavam chegando. 7 anos de seca, depois 10 pragas, para que Deus amaldiçoasse completamente a terra do Egito. Seca tem na Bíblia? Tem. Em Atos 11, 28, para alguém dizer assim, não, mas isso é do Antigo Testamento. No Novo Testamento também tem. Mais ou menos entre o ano 44 e o ano 48, houve uma seca terrível em toda essa região da Palestina, Judéia, e pegando uma parte da Europa, porque lá de Roma, os cristãos foram expulsos pela falta de comida. Apolo, Áquila, Priscila foram expulsos e vieram de Roma para as regiões da Palestina. Chegaram ao encontro de Paulo e Silas. Mas um profeta chamado Ágabo predisse essa seca. Por quê? Matança de cristãos, perseguição, apostasia, um acelerado acréscimo de idolatria entre essas cidades da Ásia Menor ali. O que Deus colocou sobre esse lugar? Seca, seca. Há 3 coisas na Bíblia que contaminam a terra: sangue inocente, adultério e idolatria. Por causa dessas 3 coisas, Deus fecha os céus. Vida difícil. Sangue inocente, assassinatos, roubos, abortos, contamina a terra. E a terra está ligada com o céu. Deus fecha o céu sobre a terra. A morte e esterilidade. Não terão mais chuva. Amém até aqui? Seca crônica. Próximo, derrotas militares. Verso 25, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da derrota. Que tipo de derrota? Derrota militar, derrota judicial. A pessoa move um processo que seria justo, é derrotada. De onde vem essa derrota? Do céu fechado. Derrota judicial, derrota ministerial. Você imagina um pastor que chega numa igreja difícil, Deus mandou ele lá para ele organizar a igreja, para colocar coisa para frente, mas ele tem legalidade de pecado na vida dele. 2 anos depois ele está indo embora, porque uma família rica da igreja, que era um problema, consegue mandar ele embora. Essa derrota ministerial vem do quê? Céu fechado. Porque se o céu estiver aberto, pode ter a dificuldade que quiser, vai permanecer lá. Deus vai fortalecer e não vai deixar embora. Derrota ministerial, derrota empresarial. Numa mesma cidade, que empresários do mesmo ramo vão para frente, a pessoa não vai para frente. A pessoa começa a dar a culpa no lugar, começa a dar a culpa nas pessoas, mas o problema real é céu fechado. Derrota de testemunho. Você imagina lá, você trabalha na escola, é professor, você mantém o teu testemunho. Sou de Jesus. Às vezes acontece uma situação lá e você diz, não vou participar disso. Mas um dia você tem uma derrota de testemunho. Quando isso acontece? Pecado escondido, pecado oculto. A pessoa tem pecados debaixo do pano, e um dia Deus abre e faz justiça, peneira a pessoa, expõe ela. Derrota de testemunho, a pessoa envergonhada em público. Derrota de testemunho. O texto fala de derrota. Verso 26: o teu cadáver servirá de pasto, de comida para animais do campo, para verme, para abutre, para o bicharedo comer. De pasto a todas as aves dos céus e animais da terra. Ninguém haverá que os espante. Não tem direito a um sepultamento. Vocês já ouviram alguma conversa assim? Pessoal, lá tal morreu, quase não tinha gente no velório, nem padre, nem pastor para fazer o velório. E você vai ouvir as pessoas dizerem assim:
foi enterrado como se fosse um cachorro. Já ouviram isso? Quando você vai mapear, é uma desordem espiritual, uma desonra profunda a Deus, perca da dignidade, sem direito a velório, funeral, sepultamento. A Bíblia é que está dizendo isso. Saul foi assim. Aí um pegou a cabeça, pegou o corpo. Depois mais Davi mandou buscar os ossos e sepultar em Israel, mas não teve dignidade. Brincaram com o corpo dele, pregaram lá numa parede durante alguns dias. Judas, a Bíblia diz que ele foi se enforcar enquanto que estava acontecendo o movimento da ressurreição em Israel. Foi se enforcar, ninguém percebeu a falta dele, e ele estava lá pendurado na corda, estourou, as tripas vazaram, podreceu, indignidade, até não foi nem sepultado. Jezabel, a Bíblia diz que ela caiu lá do alto da janela, os cães de Israel comeram a carne dela, sobrou só os ossos para sepultar lá de qualquer jeito. Indignidade até mesmo de sepultamento, velório e funeral. Quando nós olhamos os grandes homens da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, José, teve dignidade de funeral, 1 mês de funeral, e ele teve o direito dos ossos dele serem levados para Canaã, e foram enterrados na terra prometida. Dignidade. A dignidade de velório também faz parte da dignidade da vida da pessoa. Vamos continuar. Verso 27 e 28. Enfermidades e perseguição. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar. Você imagina, tinha 9 doenças no Egito lá. Tudo que peste animal, Irã, te ferirá com úlceras. Úlcera pode ser tanto externo como interno, por causa as figuras aqui mostram. Com tumores, tumor pode ser tanto interno como externo. Com sarna, externo. Com prurido, é o que? É um pus constante. É sujeira. De onde vem essa sujeira? De uma desordem espiritual, de que não possas curar-te. 28. O Senhor te ferirá com loucura, interno. Loucura, a pessoa é louca. Você conversa com ela um dia, ela te conta uma história. Na outra semana, sobre a mesma história, te conta uma outra versão. E às vezes gente de igreja. E você pergunta qual dessas histórias é a real mesmo. Não faz sentido, loucura. Ela faz negócios, ela às vezes solta palavras que você diz, não é possível, essa pessoa tem que fazer um tratamento. É loucura. Olha com quem ela anda, olha o namoro que ela... Meu Deus, loucura. Não é remédio que resolve, nem psicólogo, nem psiquiatra. Porque a loucura é uma maldição. Loucura com cegueira. Essa cegueira aqui não é física, biológica dos olhos, mas é cegueira espiritual. Não enxerga as coisas, não vê, não tem jeito, confunde tudo. Ela confunde catraca de canhão com cachaça de alcatrão. Você pode falar uma coisa, ela entende outra. É isso. Ela confunde tudo. Cegueira e perturbação de... Lembra que o Saul tinha perturbação de espírito? E é por causa de uma caminhada de desonra, de quebra de leis espirituais. Perturbação de espírito, não dorme direito. Tomar um remédio para dormir, aí no outro dia ela tem que tomar um remédio para acordar, ela tem que tomar outro remédio para comer. É perturbação de espírito. Ela não dorme o sono do justo. Por quê? Uma desordem espiritual, não tem jeito. É assim, não é de vez em quando que ela não consegue dormir. É uma coisa constante, às vezes de anos. Anos a pessoa não sabe o que é dormir, o sono do justo. O que é o sono do justo? É dormir a noite todinha e de madrugadinha acordar para um dia assim produtivo. É o sono do justo. E esse texto aqui fala de perturbação de espírito. Ela é perturbada. Às vezes ela começa a ver coisa, começa a entender coisa, acha que estão falando com ela, ninguém está falando. Perturbação do espírito, enfermidade e perseguição, úlceras, tumores, sarna, prurido, loucura. Em Daniel 4 fala de Nabucodonosor que enlouqueceu, ele não deu glória para Deus,
enlouqueceu a tal tamanho que ele passou a pastar no campo. Os seus ministros olhavam horrorizados para aquela situação. Comia capim com os bois, cresceu unha, cresceu pelo. O cara ficou um lobisomem. Loucura, cegueira, perturbação do espírito e cegueira existencial. Ela é cega, ela não sabe para que ela, onde é que ela vem, para onde ela vai, ela não entende o mundo ao redor dela. Cegueira existencial. Amém? Vamos continuar? Incríveis aflições, do verso 30 ao verso 35. Essas figuras aqui, elas representam perturbação, né? A cabeça perturbada, e afeta aqui principalmente a família e a descendência. No verso 30: desposar-te-ás. Vamos ler o verso 29, eu deixei ele de fora, porque o 29 é um resultado do verso 27 e do 28. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus... Que maldição é essa? Arar. Não prosperarás nos teus... É aquela pessoa que estuda a vida toda e não chega a lugar algum. Trabalha a vida toda e não chega a lugar algum. É um arar. E não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te... Aí a pessoa pensa, vou e te sócio com essa pessoa. Pouco tempo ela é roubada. Olha, o texto diz aqui: só serás oprimido e... O tempo todo é roubado. Chega alguém lá de não sei da onde, lá vendendo uma coisa na frente da casa dela, um rodo de R$200, ela compra. Depois que ela pagou, isso aqui não vale R$200, isso vale 30. Só serás roubado. Aí a pessoa anda em todos esses caminhos de jogo de azar, e tigrinho, e mega sena, ela está metida só nisso. Um dia alguém bem contente me contou: pastor, não precisa mais da lotérica para apostar, tem um aplicativo. Falei: santo Deus, não é possível. Entendi o porquê que não vai para frente. Sabe, a pessoa é roubada a vida toda, roubada a vida toda. E Deus tem mecanismos de maldição para a pessoa ser roubada mesmo. Ela vai para Ponta Porã lá fazer compra, alguém enfia um produto de R$300 para ela, ela chega na outra loja, é R$25, e ela paga. Ela pagou os 300. Você entendeu? Só é roubada a vida toda, ela é. Alguém pega dinheiro emprestado dela, todo mundo sabe que tal fulano não devolve, ela empresta na boa fé. É porque a gente tem que acreditar nas pessoas, sabe? E ela não recebe de volta. Ela é roubada a vida toda. Verso 30. Então no verso 30, você vê que um texto explica o outro. Um texto vai engrossando a explicação para não restar dúvida nenhuma. De Arar, de Alau, de Nequeb, Zaham. 30. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Isso aqui é o que? Aquele outro lá é a síndrome do barata tonta, aqui é a síndrome do chifrudo. Não tem jeito. E tem pessoas que são traídas várias vezes na vida, em diversos relacionamentos. É incrível, às vezes, desde adolescente na escola já é traída. E vai indo. E às vezes ela já velha, vamos para um outro relacionamento, trair de novo, leva chifre de novo. É uma coisa interessante. Às vezes essa maldição vem de geracional. Às vezes a maldição é provocada pela própria pessoa por causa de decisões erradas. Às vezes também é por causa do lugar. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Então tem aqui algumas coisas bem interessantes. Desposar-te-ás, o tipo noivar, é noivado. Edificarás é construir. E plantarás. O que significa isso aqui? A pessoa, ela quase chega num lugar, sabe? Ela quase casou, ela quase entrou na casa nova, ela quase colheu, e ela vê sempre de novo as coisas escorrerem pelas mãos,
e ela não consegue entender como isso acontece com ela. O caminhoneiro assim, ele diz: agora sim, puff, estoura alguma coisa no caminhão, vaza entre os dedos. Quase pagou uma conta. Quando ele finalizou uma conta, puff, outro boletão daqueles assim para torar 10 anos da vida. Desposar-te-ás, edificarás, plantarás. Desintegração familiar. Olha o 31, o teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás, o teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti, as tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te... A pessoa faz uma boa venda, ela consegue, o pecuarista, o texto fala do boi aqui, o pecuarista faz uma boa criada, 3, 4 anos de engorda de boi, manda os garotes gordos para JBS, dão um talão de cheque, uma folha de cheque, uma lâmina de cheque, sem fundo, e começa aquela briga judicial até que, às vezes, aquela unidade fecha, e não acontece nada. O que aconteceu com a nossa Tonão aqui? A nossa usina de álcool aqui da nossa cidade. O que aconteceu? Quanta gente que está chupando no dedo até hoje. E quantas pessoas que Deus usou essa empresa para revelar uma desordem espiritual na vida dela. A pessoa está esperando quando a ordem judicial vai repartir, o juiz vai repartir para... Nunca. Esquece. Talvez daqui a 100 anos, talvez os herdeiros, os netos vão ganhar alguma coisa. Então isso aqui acontece, e acontece muito, gente. Verso 32: teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Olha que interessante. Eu quero ler aqui mais uma parte. É bom que a gente sempre pede ajuda, a gente não consegue entender tudo. Na página 81 e 82, o pastor Cote, ele escreve algo bem interessante. A esfera familiar é um dos principais campos para se constatar a existência de infiltrações demoníacas ou maldições. Grande parte do esforço do inimigo se resume em desintegrar a família. A fragmentação familiar desprotege o indivíduo e compromete a sua formação, gerando uma situação crônica e precoce de destruição. Um dos principais sintomas de maldição numa sociedade é a perda de vínculos familiares. Sabe, filhos não falam mais com pais, pais não falam mais com filhos. Vínculos familiares. E a perda de vínculos familiares não é algo bom. Provém de desordem espiritual. A fragmentação familiar desprotege e traz destruição. Um dos principais sintomas de maldição numa sociedade é perda de vínculos familiares. Por exemplo, quando a pessoa já não sabe mais quem é o próprio pai, ou quem é o filho ou não, se é filho ou não, ou quem é de fato filho ou não, marido ou esposa. A ausência desses vínculos normalmente mutila a identidade da pessoa sob vários aspectos. Algumas coisas importantes a serem consideradas sobre o ponto de vista familiar é quando se observa um alto percentual de adultério, separação conjugal e divórcio na história familiar, ódio, rupturas e inimizades na família em grande escala, irmãos que se odeiam de morte, irmãos ou parentes, pais que não conversam com os filhos há vários anos, ou filhos que cortaram totalmente o relacionamento com os pais, situações crônicas de violência e brigas, ou até mesmo assassinatos entre famílias e parentes, cadeia familiar de inversão de papéis entre marido e mulher. Você vai na casa da pessoa, o homem cozinhando e a mulher como se fosse marido. É uma disfunção familiar crônica. Certa vez, ouvindo o desabafo, isso o pastor Cote escreve aqui, certa vez, ouvindo o desabafo de uma mulher, ela disse que na sua família, que era composta por mais de 4 irmãs, todas as mulheres se casaram com homens bananas.
Todas elas é que sustentavam os maridos e faziam as coisas funcionarem em casa. Todas essas coisas são significativas, caracterizando um quadro de fracasso espiritual que precisa ser sacerdotalmente confrontado. É fracasso familiar. É o que o texto diz no verso 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Você imagina uma família cristã, evangélica. Depois os filhos casam, casamentos católicos, e todos viram idólatras. Você acha que isso está certo? Viram espírita, viram umbanda, viram candomblé. Se perde tudo. Isso não está certo, gente. Uma família lá, os filhos todos perdidos, ninguém com Jesus, ninguém na igreja. Isso é o quê? É um sintoma de desordem espiritual que aconteceu dentro daquela casa. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Isso aconteceu com Israel muitas vezes. Quando você lê o texto lá da história de Naamã, o texto começa falando que uma criada da casa de Naamã, que tinha vindo de Israel, ela era presa de guerra, estava na casa do assírio lá trabalhando. Isso tinha acontecido com Israel muitas vezes. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram tomados das casas deles ainda adolescentes por causa de pecado dos pais. Teus filhos, tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer, nada. Decadência total. Então a decadência começa aqui: espiritual, orgânica, saúde, decadência financeira. Está no texto? Está no texto. Decadência conjugal, que é a desintegração familiar. Decadência familiar, que fala aqui do verso 32, até os filhos vão tudo embora. E no final aqui diz que de saudades, de querer de volta os filhos e não ter de volta. Familiar, falência de identidade e impotência. O final do 32 fala de impotência, porém a tua mão nada poderá. Não tem o que fazer, a pessoa não consegue mais. Impotência total. Perde a identidade, perde a autoridade, impotência total. Fundo do poço. Então o texto do 33 e do 34, 35 começa a explicar esse fundo do poço. 33, o fruto da tua terra e todo o teu trabalho, comê-lo-ás um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Fundo do poço. 34, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus. Enlouquecerás. A pessoa vai ficar, não tem o que fazer, enlouquecerás. 35, o Senhor te ferirá com as úlceras malignas nos... Agora vem o porquê. Por que nos joelhos? Por que não no cotovelo? Por que não na nuca? Por que não nas mãos? Por que nos joelhos? Por que úlceras malignas nos joelhos? Os joelhos na Bíblia têm que significado? Quebrantamento, humilhação, se dobrar diante de Deus. Não se dobra diante de Deus é o que? Apostasia. Apostasia provoca doenças. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas. Você percebeu que a medicina ano após ano avança? Tem mais doença ou mais saúde? As pessoas são mais doentes ou mais saudáveis? Mais doentes. Queria estar mais saudável? Os laboratórios ano após ano fazem mais remédios e outros remédios, outras fórmulas. As pessoas são mais doentes e menos saudáveis. E tudo isso são sintomas de desordens espirituais. Certeza, o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e das pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até o alto da... Às vezes isso não é físico, é espiritual, emocional, sentimental. E tem para onde fugir? Eu vou mostrar para vocês um caminho, só um caminho que dá para fugir. Último slide. Há um caminho para essa libertação? Deus oferece um caminho
Humilhação. O que é humilhar? É dar o braço a torcer, é reconhecer. Tem isso na minha vida por causa disso. Na minha vida tem um alau, tem um ará, tem um zarrão, está difícil, sufocamento, confinamento, 5 passos para frente, 10 para trás. Humilhação, confessar. Enquanto que a pessoa fica naquela complacência, não, mas Deus está cuidando de mim. Olha, eu nem estou tão mal como alguém lá na África. Sabe, que comparação. Não tem solução enquanto que a pessoa não reconhece. Humilhação, confissão do pecado, confessar a maldição, arrependimento, se arrepender profundo e verdadeiramente, pedir perdão ou perdoar as pessoas. Às vezes ela prende pessoas, ela prende o pai e a mãe, prende irmãos, prende o patrão, prende irmãos da igreja, prende pessoas, libera. A pessoa às vezes ela prendeu a mãe, às vezes ela prendeu o pai, às vezes ela prendeu uma abusadora, diz eu não perdoo. É como alguém que toma veneno esperando o outro morrer. Tem que perdoar, renunciar a certas coisas, restituir. Às vezes a pessoa roubou, pegou, deflagrou, tem que restituir. A pessoa roubou milho na beira da BR, vai lá no fazendeiro e restitui. Restituição, disciplina e obediência, que é educação espiritual, e tem que descansar no Senhor. Nós temos que aprender que humanamente, quanto mais nós nos mexemos, pior fica. Não adianta nós queremos resolver esses problemas com meios humanos. Essa aqui é a única forma de resolver isso. E nós sempre vamos oferecer Jesus, a cruz, a solução e a graça. Vamos fechar os olhos para a gente orar? Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa palavra. E nós acessamos o Senhor em espírito. E nós desejamos que o Senhor continue falando conosco nesse culto, durante essa semana, nos mostrando e nos fazendo entender, nos esclarecendo as coisas. Assim nós oramos e nós confiamos em nome de Jesus. Amém. Amém.